cuidado com a preocupação nessa quantidade de pessoas que podem reclamar. Diante disso, então, é que a doutrina vai sugerir, e aqui como eu atuo mais na área do direito civil, e daí aqui estou mais focado e leciono a matéria de direito civil, estou mais focado, obviamente, em decisões de justiça estadual e tribunais regionais federais, não justiça do trabalho. Então aqui eu volto a trabalhar com vocês mais a posição adotada pelo STJ majoritariamente. E daí a pergunta é, como que o STJ vê essas questões e como é que ele interpreta a cadeia de legitimados? Pois bem, o STJ vai fazer o seguinte, ele, amparando-se, obviamente, em boa doutrina, ele vai analisar o chamado dano por ricochete, o dano indireto, também chamado de prejuízo de afeição. Então começa lá, eu digo para os senhores o seguinte, tá? Que nós estaremos reclamando aqui na forma de dano moral e analisando essa titularidade por meio do chamado dano indireto, ricochete e o prejuízo da afeição. Se você é advogado, você vai dar uma pesquisada com essas expressões e você vai localizar facilmente. O que é esse dano? O dano direto é aquele sofrido pela própria vítima. Então eu, Leonardo, fui aqui atropelado, e eu fui mesmo, né? Não quero mais ser Deus me livre, vou bater a bandeira. Fui atropelado, então eu sofri um dano propriamente. Eu ajuizo a ação, esse dano é direto. Foi sofrido, eu mesmo sofri o dano, tá? Mas o dano indireto, e aqui é uma expressão, eu vou trazer diretamente, que é uma expressão trazida da doutrina, mas que aqui o STJ usa muito, é falar o seguinte, ó, o dano moral indireto ou reflexo é aquele que, tendo se originado de um ato lesivo ao direito personalíssimo de determinada pessoa, dano direto, não se esgota na ofensa à própria vítima direta, atingindo de forma imediata direito personalíssimo de terceiro, em razão de seu vínculo, olha só, vínculo afetivo estreito com aquele diretamente atingido, desculpem, a ministra Isabel Galotti nesse aqui recurso 2.026.618. Pois bem, senhores, esse dano indireto, aqui dano ricochete, eu deixo só duas teorias aqui, dois autores renomados, Rosenwald e Tartucci, ele está tratando daquele dano que atinge uma pessoa, mas de repente reflete numa outra pessoa. Por isso que o STJ vai falar, e aqui Rafael Petef, que é um ótimo autor quando trabalha do dano por ricochete, ele fala da figura do triângulo, tá? Ele fala da figura do triângulo. Então aqui nós temos aqui a figura do triângulo, quer dizer o seguinte, eu tenho um dano que vai atingir uma pessoa diretamente, mas reflete em outra pessoa indiretamente. Então imagina que eu aqui sou vítima de um acidente, como fui, já falei várias vezes isso, não quero mais ser, né? Mas imagine que eu tivesse ficado incapacitado, não fiquei, graças a Deus, porque também sou muito forte, graças a Deus também, e alguém tivesse que pagar pensionamento para as minhas filhas. Eu seria a vítima direta, mas esse ato que atingiu o Leonardo, vítima direta, atingiu as minhas filhas indiretamente, a minha esposa indiretamente. E esse ofensor aqui teria que, então, pagar uma indenização para essas vítimas indiretas, vítimas por ricochete. Tá? É isso, a ideia é essa. Pois bem, o que o STJ vai falar? O que a doutrina vai defender? Veja essa doutrina aqui que eu trouxe só para vocês. A doutrina quis limitar, e limitando muito bem, fala o seguinte, ó, base no artigo 12, também 948, lá no 1687, seguintes do Código Civil, quando trata de sucessão, fala assim, se eu estou falando que é alimentos para a pessoa a quem o morto os devia, aqui o Rosenwald e outros autores que estão trabalhando em direito civil, eles falam o seguinte, ó, só os sucessores legítimos da vítima devem ser aqui aqueles admitidos para reclamar o dano. Assim, descendentes, ascendentes, cônjuge e colaterais seriam os primeiros, os legitimados. Mas este mesmo autor fala, não descarto que em outros casos excepcionais, personagens fora desse rol, madrasta, enteado, cunhado, desde que comprovem laço estreito com a vítima, possam também ter direito. Então, laço estreito com a vítima. Rosenwald, vocês viram aqui, ministra Isabel Galotti também falando, laço estreito com a vítima. Depois, o professor Tartucci, também resumindo aqui, ele fala, admite a legitimidade de pessoas muito próximas afetivamente da vítima. E alinhando-se com o que já decidiu o STJ, fala o seguinte, ó, essa legitimidade ativa, a titularidade, seria daqueles que seriam sucessores do falecido, sem que um exclua o outro. Porque lá na linha de sucessão, quem aqui é do direito vai saber que na linha sucessória, os mais próximos excluem os mais remotos. Então, se eu tenho filhos, descendentes, esses filhos
vão receber indenização, excluindo os ascendentes, tá? Só na falta dos descendentes que eu vou para os ascendentes. Então, assim, aqui não. Aqui no dano moral, aqui prejuízo de afeição, o dano por ricochete, a ideia é os mais próximos não vão excluir os mais remotos. O que interessa é que tenham laços estreitos com a vítima. Pois bem, continuando, senhores, só para a gente ir finalizando aqui a ideia da legitimidade e daí apresentar vários casos. Eu trago aqui um caso que para mim é emblemático, esse recurso especial 1.076.160, que é de relatoria do ministro Salomão, quando ele vai aqui julgar o caso de um noivo que propõe uma ação em decorrência da morte de sua noiva num acidente de trânsito. Você, naturalmente, vai falar, bom, mas se o noivo tem uma proximidade, se o noivo sentiu uma dor, sentiu uma angústia, sentiu um sofrimento, então ele terá direito à indenização, né, Leonardo? O que você acha? E eu te falo, infelizmente não. Por quê? Porque a doutrina quer limitar a quantidade de pessoas legitimadas a reclamar esse dano. E como vocês podem ver nesse paradigma aqui, nesse recurso especial 1.076.160, que está lá no informativo, quem é aí da área de concurso gosta de informativo, eu também gosto muito, para a gente se manter atualizado com as melhores decisões, aqui o STJ, a turma acompanhou o voto, que tem uma ótima fundamentação do ministro Salomão, falando o seguinte, ó, a legitimidade aqui é limitada, então tem que limitar subjetivamente os autorizados a reclamar a compensação. E ele fala o seguinte, vou ler aqui muito rapidamente para vocês, porque é importante. Em tema de legitimidade para a propositura de ação indenizatória em razão de morte, percebe-se que o espírito do ordenamento rechaça a legitimação daqueles que não fazem parte da família direta da vítima, sobretudo daqueles que não se inserem, nem hipoteticamente na condição de herdeiro. Vejam só, parei um pouquinho aqui. Noivo não é herdeiro, tá? Se você for pegar aqui o Código Civil, 1687, se não me engano, que eu não sou professor de sucessões, então não gravo muito bem, mas aí a gente coloca aqui no card, você pode comentar aqui, professor, tal artigo, mas você vai ver que aqui a linha sucessória não inclui, você está falando de descendentes, ascendentes, cônjuge sobrevivente, tá? E depois colaterais, perfeito? Você não está falando noivo não é parente, tá? Noivo não é parente. O convivente o noivo não é, porque então não tem uma relação ainda aqui de convivência duradoura. Pois bem, então ele fala, sobretudo aqueles que não se inserem nem hipoteticamente na condição de herdeiro. Interpretação sistemática e teleológica dos artigos 12 e 948.1 do Código Civil, artigo 63 do Código de Processo Penal e 78 do Código Civil lá de 16, que já era revogado. Quando ele estava jogando aqui, já era revogado, né? E ele fala, assim como regra, ficam expressamente ressalvadas eventuais particularidades de casos concretos, né? A legitimidade para a propositura de ação de indenização por dano moral em razão da morte deve mesmo alinhar-se, mutatis mutandis, à ordem de vocação hereditária com as devidas adaptações. E dele termina aqui falando o seguinte, cumpre realçar ser direito, né? Cumpre realçar que o direito à indenização diante da peculiaridade do caso concreto, nesse caso que ele estava julgando, né, pode estar aberto aos mais diversificados arranjos familiares, devendo os juízes avaliar se as particularidades de cada família nuclear justificam o alargamento a outros sujeitos que nela se inserem. Assim também, em cada hipótese a ser julgada. O prudente arbítrio do julgador avaliará o total da indenização para o núcleo familiar sem excluir os diversos legitimados indicados. E a mencionada válvula que aponta para as múltiplas facetas que pode assumir essa realidade metamórfica chamada família. Justificam precedentes dessa corte que conferiu legitimidade ao sobrinho e à sogra da vítima fatal. Então ele já está aqui uma dica. Ele fala, olha, eu sei que o STJ já reconheceu em alguns casos legitimidade a sobrinho e também já reconheceu legitimidade à sogra. Porque, diz ele, daí, claro que vocês não leram na integralidade, eu li várias vezes porque leciono isso em matéria de concursos, tá? Então, quando ele está fazendo a análise do caso, dando um voto muito profundo, ele fala, olha, eu sei que existia um caso do sobrinho e da sogra, mas naqueles casos havia substituição do ente familiar. No caso da sogra, eu já vou deixar depois a remissão aqui qual é o número do julgado, ele fala, ó, a sogra assumiu o lugar da própria mãe, porque a sua filha morreu e essa sogra passou a morar com o genro e ela cuidava dos filhos da filha como se mãe fosse.
E quando o genro morre, ela sentiu como se fosse não o seu marido, mas como se fosse um filho. Então ela era parte do núcleo duro, que eu chamo de núcleo duro da família, né? Fazendo uma análise com o núcleo duro da Constituição. Então, o núcleo duro da família, aquela parte que está muito perto da outra. Então, aqui, essa sogra tinha direito, porque ela era uma mãe para aquele genro que faleceu. Então, ele fala, admite, não tem problema. Sobrinho também, o seu sobrinho é tratado como filho dentro de casa, ele é quase um filho afetivo, tá? Então ele também teria direito a uma indenização. Agora, não é qualquer sobrinho, não é qualquer noivo, não é qualquer genro que vai ter direito à indenização. E nesse caso paradigmático, para curiosidade de vocês, só para que vocês entendam, ele julgou improcedente. Ele falou, olha, nesse caso, o noivo não tem direito, porque ele não é do rol dos legitimados. E aqui ele não fez essa prova, que a vida seria a vida em comum, enfim. Eu sei que às vezes é difícil você entender, mas tem toda uma fundamentação para limitar essa cadeia de legitimados. E nesse caso concreto ele falou, não, esse noivo não tem direito, tá? E julgou improcedente. Então, para mim, é um ótimo precedente. Para quem quiser aí, dá uma lida, RESP 1.076.160. Se você quiser, eu te mando, inclusive o meu que está aqui super anotado com esses amarelinhos e com os meus comentários ainda, tá? Se você quiser, me manda aí, comenta, eu quero aquele acordo com os seus comentários, porque eu pego no PDF e tem um monte de comentários, passo para você, não tem problema, porque aqui a ideia é difundir conhecimento. Então, continuando, senhores, aqui a pergunta que se faz, aqui eu vou resumir, basicamente, para a gente caminhar para o final da aula, aqui a questão da legitimidade, vocês vão ver o seguinte. Resumindo, o que pensa o STJ baseado na ótima doutrina brasileira sobre o assunto. Então ele fala, o STJ admite primariamente que somente os complementos do que eu chamo núcleo duro da família, aquele núcleo central da família, terão direito à indenização por dano moral nesses casos, como nesse acidente aéreo aqui, nos casos do prejuízo de afeição, nos casos do dano moral indireto ou dano moral por ricochete, porque eles são presumivelmente os mais próximos, tá? Então, o STJ vai seguir mais ou menos a linha de sucessão hereditária e diz o seguinte, mesmo que eu esteja seguindo a linha de sucessão hereditária, é muito importante falar que os mais próximos não vão excluir os mais distantes. Então, aqui eu estou falando que pais, filhos, cônjuges, conviventes, irmãos, sim, presumivelmente têm direito a comprovar o dano. Quer dizer que eu como advogado, eu já atuei em alguns casos em que eu impugnei o direito ao acidente de trânsito na responsabilidade do transportador também, em que eu impugnei a qualidade do irmão. Falei, irmão, você não tinha proximidade com a vítima. Porque eu pedi para fazer uma investigação e vi que nem no Instagram eles estavam bem, nem eram amigos no Instagram, imagina se não era no Instagram, no Facebook, no Orkut, como é que vão falar que essas pessoas aqui agora são amigos e eram ativos na rede social, né? Pois bem, e durante a instrução se comprovou que os irmãos não tinham afinidade, eram brigados. Então ali eu impugnei, o juiz acolheu a impugnação e falou, não, ele não tem direito à indenização porque, não, apesar de ser presumivelmente um herdeiro, aqui estar naquela linha de sucessão, ele não tinha proximidade com a vítima. Então, a primeira parte é importante, tá? Você pode impugnar como advogado. Segunda informação importante, né? Excepcionalmente, desde que profundamente comprovado, outras pessoas também podem reclamar esse dano. E eu digo aqui, mãe e pai de afeto, irmão de criação, primos, tios, aquelas famílias hoje recompostas, né? Padrasto e madrasta, às vezes convivem todos muito bem, né? Estas pessoas também podem, em tese, reclamar a indenização, ter legitimidade, tá? Mas terão que comprovar de forma muito contundente que faziam parte desse núcleo central da família, que era como quase um amigo, que quase é irmão, é muito mais próximo do que um irmão, é um padrasto que assumiu o lugar de pai, como aquela sogra que eu acabei de mencionar para vocês, que assumiu o lugar aqui da sua filha no lar daquele casal. Então, se ele comprovar, excepcionalmente pode ser admitido como titular desse direito. E só a título de curiosidade, com relação a valor, lembrem-se que o STJ fala da força centrífuga na indenização. Com relação ao valor da indenização, é obviamente que quanto mais pessoas eu admito quanto mais pessoas eu admito a reclamar, eu tenho que dividir mais esse valor, porque o ofensor vai ter uma capacidade econômica, tá? Então, se eu estou falando que o STJ está fixando de 300 a 500 salários mínimos para grupos familiares, em regra, tá? Nos acidentes aéreos é um pouquinho mais, mas de 300 a 500 salários para o grupo familiar, se eu aumento esse grupo familiar, se eu tinha
4 pessoas, vamos colocar aqui, né? 3 pessoas para 300 salários mínimos seriam 100 salários para cada uma. Se eu coloco 6 pessoas, eu vou baixar agora para 50 salários para cada uma. Então veja o cuidado, tá? Que tem que ter para você não aumentar a cadeia de legitimidade e diminuir a indenização para alguns dos familiares. Então o STJ vai falar o seguinte, ó, com relação à fixação, tem esse princípio da força centrífuga. Eu vou fixar dependendo, pode o valor variar dependendo da proximidade de um parente ou de outro parente. Tá? E eu dou exemplo aqui desse agravo interno no recurso especial 1.165.102 do Rio de Janeiro, onde diz aqui o STJ, os irmãos vítimas por ricochete têm direito de requerer indenização, não há dúvida, legitimidade. No entanto, o valor indenizatório pode variar dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da indenização. O que quis dizer aqui o STJ nesse caso? Aqui, pais e irmãos da vítima reclamavam a indenização. E o STJ, após fazer toda essa análise, força centrífuga, mais proximidade e menos proximidade, falou: os pais terão direito a uma indenização no valor de R$50 mil cada um. Tá, R$50 mil para cada um, nesse caso concreto. Já os irmãos terão direito à indenização de R$30 mil para cada um. 30 para irmão e 50 para pai, 50 para mãe. Então ele falou, ó, aqui essa força centrífuga está falando, quem está mais próximo recebe mais, quem está um pouquinho mais longe vai, quanto mais eu vou distendendo, mais baixa ficará, ou mais baixo ficará o valor da indenização. Então não deixe de atender a isso aí. Então, senhores, para finalizar aqui, só resumindo mesmo, e daí finalizo esse assunto. Se você está gostando, curta, compartilha, ajuda a gente também, tá, senhores? Assim, ajuda a chegar esse conhecimento a mais pessoas. Aqui na parte final, não deixa de curtir, de compartilhar. Às vezes, poucas visualizações fazem com que eu deixe de fazer mais conteúdos. Se eu tenho mais visualizações, falo, não, tá, o pessoal tá gostando, eu vou fazer mais conteúdo, porque eu tenho que deixar todo o meu trabalho. Se eu estou no escritório, eu estou aqui deixando trabalhar, né? Daqui a pouco o meu celular já deve estar lá tocando adoidado, né? Então, assim, eu preciso que você me diga, o feedback é muitas pessoas compartilhando, muitas pessoas comentando, muitas pessoas mandando para os seus colegas e o algoritmo vai falar, esse conteúdo é útil, então vamos mandar para mais pessoas, tá? Então curta, compartilha, manda para os seus amigos, manda no Zap e bota nos comentários aqui o que você está gostando, se quer um exemplo, se você tem um exemplo na sua família, tem um exemplo num caso teu que foi julgado de forma diferente, enfim, bota aí nos comentários, que é muito importante. Para a gente finalizar, então, só em arremate, senhores, veja aqui as legitimidades que eu traria para que vocês tenham aqui uma ideia. Veja, o STJ já admitiu, obviamente, a legitimidade do viúvo, né, do companheiro que a companheira morreu, que o marido, que a mulher morreu, ou a mulher que o marido morreu. Então aqui um exemplo, quem quiser consultar o RESP 530.602, dos pais, não há dúvida, né, pais por morte dos filhos. Então nós temos aqui esse 1.208.949 que está lá no informativo 459, também aqui, esse é outro caso interessante, bem recente, esse agravo em RESP aqui, 1.876.636, que foi agressão de uma filha na escola. E o STJ reconheceu o direito dos pais reclamarem conjuntamente com a filha. Muito interessante. Dá uma lida lá. Também nós temos aqui o caso de filhos por morte de pais e mães. E aqui eu trago um exemplo muito bom de morte da mãe em erro médico, tá? Uma indenização de 150 salários mínimos, porque a mãe foi participar de uma cirurgia, os médicos, a equipe acabou não seguindo a orientação lá do prontuário de que ela tinha uma alergia, ela tomou um determinado medicamento, teve um choque anafilático, ela ficou 4 anos acamada, né, com um estado vegetativo e depois faleceu. E daí os filhos ajuizaram, então o STJ reconheceu a legitimidade e reconheceu também o dano moral aqui de 150 salários para cada um. Além disso, no caso de irmãos, né, tem um caso aqui do STJ, esse 464744, que trata de morte do outro irmão por eletrocução. Ele faz aqui uma análise, inclusive, do valor, que deve ser um pouco menor, por causa da proximidade dos irmãos. Daí também tem aqui, ó, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quem é aí do Rio de Janeiro, do acidente da Gol e da Legacy, que eu já falei que a Gol não teve culpa, tem aqui 2 apelações também, a 0247188 e a 0219897, o início delas, né, tratando da legitimidade dos irmãos. Também esse caso que eu tratei com vocês no STJ da sogra, que excepcionalmente foi reconhecido, tá? Além disso, também esse caso do noivo, em que não foi reconhecido esse recurso especial 1.076. E daí eu diria, amigo, tem direito à indenização? Geralmente não. Geralmente não, e eu acho que dificilmente comprovará e a justiça conseguirá
reconhecer que esse amigo tenha direito a uma indenização, a não ser que sejam irmãos de criação, tá? Pois bem, o primo, também em regra não, só se tiver uma convivência muito próxima com a vítima. Então, senhores, dito isso, espero que vocês tenham ficado satisfeitos. Aqui, ó, já estou indo lá para quase 40 minutos, nem sei se eu vou dividir essa aula em duas, não sei ainda se vou dividir, porque às vezes as pessoas não gostam, né? Fica muito longa e as pessoas não gostam, enfim, mas aqui a ideia é, trabalhamos aqui basicamente, titularidade, legitimidade. Quem pode reclamar a indenização? Nesse caso aqui, usando o exemplo da Voipaz, mas nos casos aqui de indenizações em acidentes aéreos, que também podemos falar indenizações para acidentes no geral, né? Qualquer tipo de contrato de transporte também resolvidos. Tá bom, senhores? Então, dito isso, espero que vocês tenham gostado. Se está gostando, curta, compartilha, manda para os seus amigos e bota aqui nos comentários o que você quer que eu ouça mais. O que eu devo falar nos próximos momentos. Eu devo falar agora, provavelmente em seguida, dos danos materiais, como é que se dá esse pensionamento. Depois devo falar numa aula só de dano moral, tá? Dano moral, qual é o valor fixado na justiça para esses casos de acidentes aéreos. O valor é diferente, tá? Eu já adianto para vocês. Tem uma indenização aqui, acho que é do Rio de Janeiro, tá? De São Paulo, desculpe. R$ 1.983.000 para uma família em decorrência da morte. Temos o caso do Boechat, que eu vou tratar com vocês depois, que foram 300 salários mínimos de dano moral para cada um dos filhos do Boechat. Então temos vários outros casos para tratar disso. E depois vou falar ainda do seguro aéreo, bem rapidamente, se tem ou não tem seguro, o que ele influencia, qual que é o valor desse seguro. Também vou falar desse compartilhamento de passagens, aí, o code share, né? O que influencia se uma companhia recontrata a outra, se o avião é fretado ou não é fretado. E para finalizar, vou trazer alguns exemplos. Eu já disse vários deles, o caso Boechat, esse caso de quase 2 milhões de indenização por acidente aéreo. Tem um caso aqui de um piloto da Stock Car que morreu num acidente de helicóptero, também vou falar dele. Enfim, vários outros casos que você vai ficar. Fique curioso, acompanha aqui essa nossa novelinha que você vai ver e você vai aprender e vai poder aqui, você que é advogado, ficar melhor na sua advocacia e você que teve o desastre, teve infelizmente um parente, um amigo, você vai ter conhecimento desses casos, de como a jurisprudência, como os tribunais trabalhar essa questão, ok? Então fica comigo, continua assistindo, curta, compartilha aí, que daqui a pouco a gente volta com mais um assunto palpitante aqui nessa nossa novelinha aqui, dessa tragédia da Voipaz. Um grande abraço e até a próxima!